Fala guerreira, tudo jóia? Eu sou o professor Moacir, seja muito bem-vindo. Você está no canal Math Academy. Eu sou oficial aviador da Força Aérea, também professor de matemática. Já tive muita dificuldade, talvez como você, e consegui superar essas dificuldades com muita dedicação, com uma metodologia, um estudo sistematizado. E aí fui aprovado em alguns bons concursos, como essa, SpaceX, AFA, no ITA, e, perdão, e depois me apaixonei pela disciplina e acabei fazendo faculdade de matemática, para um objetivo de ajudar outras pessoas também que possuem a mesma dificuldade ou até dificuldades maiores. Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai ver algumas questões daquela lista de exercícios que eu deixei. Se você não fez, ela está aqui embaixo na descrição. Então é importante tentar resolver, quebrar a cabeça ali, se esforçar. Então baixa a lista, tente resolver. E aqui eu trago duas questões que eu achei mais chatinhas de, de raciocínio. E depois da vinheta a gente retorna pra gente matar essas duas questõezinhas aí, tá joia? Grande abraço, até já. Então, se você é novo, não deixe de se inscrever, curtir, ativar as notificações, compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe que precisa sanar seus problemas. Deixe seu, também seu comentário e diga o que você quer estudar, o que você está com mais dificuldade. Se tiver qualquer dúvida, seja qualquer coisa que eu falei aqui, ou das questões, ou de assuntos anteriores, pode mandar tua dúvida pelo comentário, então pelo meu e-mail, ou se achar melhor, pelo meu WhatsApp também, fique à vontade. O importante é não deixar a dúvida acumular. Eu tive muito problema nos meus estudos porque eu deixava sempre a dúvida acumular, eu estava sempre atrasado. E na matemática isso não é saudável, porque um assunto acaba puxando o outro, como a gente vai ver numa das questões aqui. Vamos lá. A primeira que eu trouxe é um pouquinho diferente das outras, porque nas outras a gente simplesmente trazia, elas mostravam para a gente o x em função de um determinado y, né, inversamente ou diretamente proporcional a um determinado número. O y da mesma forma, sozinho e uma relação direta ou inversa com outro número. Aqui está misturando tudo. A gente tem produtos de números desconhecidos, que é o x e o y, e também números. Então, ele está dizendo que o produto XY é inversamente proporcional a 2. O x também é inversamente proporcional a y. Então, esses números são todos inversamente proporcionais e esses aqui também. A melhor maneira da gente resolver isso aí é tentar expressar, são três números desconhecidos, tentar expressar em função de apenas um. E a gente substituir a primeira expressão aqui do sistema e resolver descobrindo esse número e depois os demais. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar só a primeira igualdade. 2xy é igual a 4xz. Aqui eu posso dividir ambos os lados por x e por 2 também. E fica 1, lá de lá fica 2. Isso vai me dar que y é igual a 2z. Como na segunda igualdade nós não temos o 4xz igual a 3yz, nós não temos o x comum a ambos os lados, a gente vai conseguir expressar o x em função de alguma coisa. Então, vamos pegar ela. 4xz igual a 3yz. O que eu posso fazer? Tenho z comum em ambos os lados, posso dividir ambos os lados por z, e vou ter que x é igual a 3y sobre 4. Ou y é 2z. Então, no lugar de y, eu coloco 2z. Então, vai ser 3 vezes 2z dividido por 4. Isso aqui eu posso simplificar esse 2 com 4. Então, x vai ser igual a 3z dividido por 2. Pronto. Y igual a 2z, x igual a 3z sobre 2 e o z igual a z mesmo. A gente pega lá na primeira linha do sistema e começa a substituir geral. 2 multiplica o x. O x é o quê? 3z sobre 2.
mais 3y. Y é 2z. Menos 4z, é o próprio z, igual a 70. Posso simplificar esse 2 com 2, vou ficar com 3z. 3 vezes 2, 6, mais 6z, menos 4z, igual a 70. Beleza? Vamos somar tudo. 3z mais 6z dá 9z. 9z menos 4z dá 5z. Então, 5z é igual a 70. E 70 dividido por 5 dá 14. 5 vezes 4, 20. Vai 2. 5 vezes 1, 5. Mais 2, 7. Isso aí. Então, z é igual a 14. Descobri o primeiro. Y. Y é igual a 2 vezes z. Ops. Se z é 14, 2 vezes 14. 28. Descobri o y. Agora vamos para o x. X é o quê? Eu posso substituir o y, 3y sobre 4, ou tá aqui, ou eu posso, melhor, 3z sobre 2. Então, 3 vezes 14 dividido por 2. 14 dividido por 2 dá 7. 3 vezes 7, 21. Aí. Então, o z é 14, o y é 28 e o x é 21. Ou na sequência, 21, 28 e 14. Tá bom? Então vamos para a questão seguinte. É um pouquinho mais complicada. Vou aumentar um pouquinho isso aqui para ficar melhor a leitura. Os números naturais x e 18 são, nesta ordem, inversamente proporcionais aos números naturais y e 45. Se x, isso aqui é importante, se x maior do que y, quantos são os possíveis valores para x? Vamos primeiro equacionar. Os números naturais x e 18 são, nesta ordem, inversamente proporcionais aos números naturais. Vamos pensar em diretamente proporcional e inversamente proporcional. Eu tenho duas possibilidades. Número A, número B. Número A, número B. Isso aqui tem que ser igual a uma k, constante k, isso aqui também. O que está acontecendo nesse primeiro aqui? Quando eu aumento o número A, o k sempre tem que ficar igual. K é constante. Quando eu aumento o número A, o que está acontecendo com a fração? Eu estou aumentando a fração. Eu não posso deixar ela crescer. Volta a ser o que era antes. Então, quando eu tenho que fazer a fração diminuir. Como é que eu consigo fazer a fração diminuir? Aumentando o denominador, que está embaixo. Então, o A aumenta, a fração cresce. O B aumenta e puxa a fração para baixo de novo. Vai deixando a fração menor. Então, esses aqui são os números diretamente proporcionais. Um aumenta, o outro aumenta também, proporcionalmente. No segundo caso, o que está acontecendo? O A está aumentando, o K tem que ficar constante. Então, o B tem que diminuir. O A está aumentando. Tem um produto. Um dos fatores está aumentando. O outro tem que diminuir para constante K ficar igual. Ficar uma constante. Então, aqui eu estou aumentando o A, diminuindo o B. São números inversamente proporcionais, que é o que a questão está nos falando ali. Então, o x e o y, x e o 18, são inversamente proporcionais a y e 45. Então, vamos equacionar da seguinte forma. X, 18. X e 18 são, nesta ordem, inversamente proporcionais aos números. Então, x é inversamente proporcional a y. E o 18 é inversamente proporcional a 45. XY. O que é 18 vezes 45? Vamos fazer essa multiplicação? 18 vezes 45. 5 vezes 8, 40, vai 4. 5 vezes 1, 5, mais 4, 9. 4 vezes 8, 32, vai 3. 4 vezes 1, 4, mais 3, 7. Vamos somar agora. 0. 9 mais 2, 11. 7 mais 1, 8. 810. Então, o produto XY
dá 810. E aí, o que a gente pode fazer com relação a essa informação? Nós temos dois números que multiplicados vão gerar o número 810. O x e o y, tanto um como o outro, eles são divisores do 810, concorda? Se dois números multiplicados geram um terceiro, qualquer um desses dois primeiros divide também esse terceiro. Então, aqui o que a gente vai buscar são divisores do número 810. Então, vamos fatorar 810. Como é que a gente acha a quantidade de divisores que existe em determinado número? Vamos fazer a fatoração. A gente precisa expressar na forma fatorada. 810 dividido por 2. Aqui dá 4 para 8, 0. Baixo 1, não dá. Bota 0, baixo 10. 10 dividido por 2, 5. 405 por 2. 4 dividido por 2 dá 2. Baixo 0, 0. Não, aqui não dá por 2 não, monstro. Por 3. 4 mais 5 é 9. 9 é divisor, é divisível por 3. Quando você soma todos os algarismos de um número, se der um múltiplo de 3, é porque ele é divisível por 3. 4 mais 0, 0. 4 mais 0, 4. 4 mais 5, 9. 9 é divisível por 3. Então, 405 é divisível por 3. 3 vezes 1, 3. Para 4, 1 baixo 0. 10 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3, 9 para 10, 1 baixo 5. 15. 15 dividido por 3 dá 5. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 3, 9, 1, 10. 3 vezes 1, 3, 1, 4. Dá certo. 1 mais 4. 1 mais 3, 4. 4 mais 5, 9. Também é divisível por 3. Vamos de novo. 3 vezes 4, 12. E dá 15. Dá 45. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 4, 12 e 1, 13. 45 dá por 3 de novo. Dá 15. 15 dividido por 3 dá outra vez. Finalmente, 5 dividido por 5 dá 1. Então, qual é o que vai dar o 810 fatorado? 2 multiplicado por 3 elevado a 1, 2, 3, 4. E, finalmente, multiplicado por 5. Beleza. Esses números 2, 3 à quarta e 5, a combinação dos expoentes de cada um desses números, indo desde o 0 até o expoente que cada um tem ali, por exemplo, 2. O 2 pode entrar na faturação como 2 elevado a 0 e 2 elevado a 1. O 3, 3 elevado a 0, elevado a 1, a 2, a 3 e a 4. O 5, 5 elevado a 0, 5 elevado a 1. Todas essas combinações possíveis vão gerar os divisores do número 810. Então, como é que a gente calcula o número de divisores? Vou botar assim, ó, número de divisores de 810. A gente vai pegar o expoente, já que cada um daquele expoente pode entrar o 0 e o próprio expoente, vai ser sempre o expoente mais 1. O 2 vai entrar de quantas maneiras? 2 elevado a 0 e 2 elevado a 1. Então, são duas possibilidades. Desculpa. São duas possibilidades. Então, cada expoente somado uma unidade. Então, expoente 2. O expoente do 2 é 1. Então, 1 mais 1. Expoente do 3, 4. 4 mais 1. Expoente do 5, 1. 1 mais 1. Quantos divisores nós temos do 810? 1 mais 1, 2. 4 mais 1, 5. 1 mais 1, 2. 2 vezes 5, 10. Vezes 2, 20. Então, temos 20 divisores. Agora, vamos lembrar do seguinte. Isso aqui é muito interessante. Importante ter essa propriedade na cabeça, na cachola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vou botar 7. Não sei se você se lembra dessa propriedade dos divisores de um determinado número, mas quando nós colocamos todos os divisores, do divisor menor até o divisor maior, que o divisor universal é 1, e o último vai ser o próprio número, que ele é divisível por ele mesmo. Então, quando você multiplica o primeiro pelo último, você obtém, no nosso caso aqui, você vai obter 810. Quando você multiplica o segundo pelo penúltimo, também você vai obter 810. E assim sucessivamente.
Não é o caso do 810. Nós já vimos aqui que ele tem 20 divisores, mas nós teríamos um divisor no meio ali, que está sozinho. Divide a quantidade de divisores para a esquerda e para a direita. Aquele divisor central é um quadrado perfeito. Vou chamar aqui de interrogação quadrado. Então, os dois divisores que estão sempre aparecendo, 2, 2, 2, quando chega aqui, eles são iguais. Então, x vezes x é o quadrado. Então, é o divisor, só que está no meio. Isso vale quando o número que a gente está buscando os divisores, ele possui um quadrado perfeito. Por exemplo, 64. 8 ao quadrado. Então, 64, ele possui um divisor central. Então, o divisor central dele vai ser o 8. E a partir daqui ele vai ter divisores para um lado e divisores para o outro. Isso não acontece com 810 novamente. Estou falando isso porque o 810 ele tem 20 divisores, ele tem 10 para um lado e 10 para o outro. Ele não tem a figura central. Então, o que nós vamos ter no 810? Nós temos, não vou botar todos aqui, né, que são 20, 4, e aqui 3, 4. E aqui no meio, os pontinhos aqui. Então, aqui nós vamos ter até a metade aqui, mais ou menos. Vamos ter 10 divisores. E dessa metade para lá, nós vamos ter mais 10 divisores. E o que está acontecendo? Nós temos sempre dois divisores, x e y. X multiplicado por y, dando 810. Todo esse pedaço inicial aqui, o x vai ser menor do que o y. Pega o x daqui, multiplica pelo y de lá. X daqui, multiplica pelo y de lá. X daqui, multiplica pelo y. Toda vez que eu colocar o x como primeiro divisor, ele vai ser menor do que o y. Quando eu tenho... Aí ele quer saber quantos são os valores possíveis para um dos divisores, que é o x. Aqui a gente está chamando de x como se x fosse o primeiro. Mas ele quer saber quando que você vai ter que o x vai ser maior do que o y. Perceba que no início todos os valores são menores do que o y. Quando você quando você vai para o 11º, aí você começa a ter um dos divisores maior do que o primeiro. Então é como se você invertesse a posição. Vamos lá, x, y, está sempre menor. Quando chega no 11º, se a gente chamar o primeiro divisor de x que está à direita, do 11º em diante, ele já vai começar a ser maior do que o anterior. Então, quais são os valores possíveis para os divisores, para dois divisores que dão o produto 810 e que um dos divisores é maior do que o segundo? Nós temos 10 possibilidades do primeiro, são os 10 primeiros divisores, vão ser menores do que o segundo, e nos outros, os outros 10 vão ser maiores do que o segundo divisor. Então, daqui para dos 10 primeiros, um dos divisores sempre vai ser menor do que o outro. E dali para frente, o x assume a posição do valor do divisor maior. Então, nós temos, num total dos 10 finais, 10 divisores, 10 possíveis valores de x que tornam o x maior do que o y. Beleza? Espero que tenha compreendido. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Então, para essa questão, quantos valores o x pode assumir? 10. No total de 20 divisores, o x pode assumir 10 valores, vão ser maiores do que o outro. Beleza? Então, essa questão, opção dela, letra B de bola. 10 valores no total. Beleza? Então, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Na sexta-feira, a gente vai tratar sobre aquela questão que eu trago semanalmente, né? Aquela questão de assuntos gerais, de ensino médio, fundamental. Isso é interessante para a gente debater, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê na sexta-feira. Até mais.